Eu acho que, inicialmente, a gente precisa pensar numa crença que eu acho que, sugiro que você que está me ouvindo agora, pare para pensar. Você acredita que aprender é um movimento que se dá de fora para dentro ou de dentro para fora? É essa mesma pergunta. Aprender é uma coisa que entra ou é uma coisa que sai? Pode parecer estranha essa pergunta, mas é exatamente isso que eu quero perguntar nesse momento. Pense um pouquinho, né? Aprender é um movimento de fora para dentro ou de dentro para fora? Nós somos levados a acreditar, né, porque nós somos filhos de uma escola que agiu dessa maneira conosco, né? Eu costumo dizer, nós somos filhos de uma escola que acreditava na primeira opção. Aprender é um movimento de fora para dentro, é um movimento que entra. Ou seja, eu lembro bem que quando eu era aluno, eu não podia falar junto com o professor. Por quê? Porque senão o que saía da boca, né, do professor não entrava no meu ouvido, porque esse era o movimento básico. O conhecimento estava na cabeça do nosso professor e saía da cabeça dele pela boca, através do que ele falava, e entrava na cabeça do aluno, né, pelo ouvido. Logo, o aluno, para aprender, tinha que ouvir. O professor, para ensinar, tinha que falar. Foi essa relação que construiu as minhas maiores crenças a respeito do ato de ensinar e de aprender. E eu acredito que tenha sido também essa relação que tenha construído as suas maiores crenças, porque nós não tivemos uma escola, digamos, muito diferentes, né? São escolas que mantêm modelos ainda seculares. Então, assim, professor fala, aluno ouve, ensinar é falar, aprender é ouvir. Logo, o aluno está vazio e o professor tem que enchê-lo de conhecimento. Logo, ele tem que ficar quietinho para o conhecimento entrar pelo ouvido, né? Mudar essa crença é fundamental. Logo de cara, eu digo que para que eu tenha uma boa gestão da aprendizagem, eu preciso acreditar que a aprendizagem significativa, ela acontece de dentro para fora. Ou seja, é preciso que, num primeiro momento, esse aluno construa dentro dele um sentido para aquilo que ele vai aprender. Somente depois que esse sentido está construído, é que esse sentido vai ter condição de ancorar, de receber, né? De recepcionar novos conceitos, novas ideias. Mas eu primeiro preciso que alguém me leve a construir sentido sobre isso. Logo, falar de sentido e significado é fundamental. Porque, primeiramente, vamos à diferença. Sentido é um processo, construção de sentido é um processo subjetivo. Cada um constrói o seu, né? Alguma coisa pode ter sentido para mim e não ter sentido para você, e não ter sentido para outra pessoa. Ou seja, o sentido ele é um processo subjetivo porque ele é relativo ao meu repertório de experiências, ao meu repertório de conhecimento, né? E aí eu lembro de Piaget, né? Grande Piaget, quando ele diz que o ato de aprender é um entrosamento entre dois processos. O processo de assimilar e o processo de acomodar. Assimilação e acomodação constroem a aprendizagem. E o que é o assimilar? É o primeiro momento da aprendizagem, quando eu relaciono aquilo que ainda é desconhecido para mim com alguma coisa do meu repertório que se parece com aquilo. Eu me lembro de um menininho de 2 anos que uma vez eu encontrei, que ao avistar um cavalo, que ele nunca tinha visto, ele disse para a mãe dele: "Ah lá, mamãe, um au-au grande." Né? Um au-au grande, ou seja, a assimilação dele se deu assim, aquilo é parecido, o que mais parecido com aquilo eu tenho aqui na minha cabeça? Um cachorro, focinho, orelha, lembra um pouco, né? Mas ele fez uma adaptação, é aquilo que Piaget chamaria de assimilação adaptante, né? É um au-au grande. Todos nós fazemos isso, né? Nós precisamos primeiro assimilar para depois acomodar. Eu lembro que a mãe dele explicou para ele: "Não, meu filho, aquilo ali não é um au-au, aquilo ali é um cavalo, olha o tamanho dele, aquilo ali serve para as pessoas andarem em cima, ele não faz au-au, ele faz outro barulho." Ela foi mostrando o que aquele animal tinha de específico e nesse momento ele estava acomodando o conceito de cavalo, né? Então toda aprendizagem precisa fazer esse movimento, ir da assimilação para a acomodação. Quando eu estou em sala de aula eu tenho que lembrar disso. Então todo conteúdo novo que eu vou apresentar para os meus alunos, eu preciso antes me preocupar em levá-los a formar sentido sobre aquele conteúdo, né? Onde é que esse conteúdo está presente na vida, ou onde é que esse conteúdo está presente de maneira mais palpável, para que o sentido possa ser facilitado, para que eu possa construir um porto interno que vai ancorar, que vai receber esse novo conteúdo. Vou dar um exemplo prático para vocês, que eu gosto muito, né? Eu tenho uma amiga de língua portuguesa que ela, toda vez que vai ensinar o conteúdo
concordância verbal, ela leva para a sala de aula a música do Ultraje a Rigor, a música cujo título é Inútil, né? Então, ela leva a letra da música, cola no quadro, né? Escrita no papel pardo, e ela começa a aula de português, acho que é para o 7º ano, dizendo assim: trouxe uma música para vocês hoje. Aí ela coloca a música e eles vão lendo, né? A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente, ou seja, ela pega uma música, trabalha essa música com os alunos e depois vai conduzindo os alunos a perceberem que na letra dessa música existe alguma incorreção. E através dessa atitude, ela vai apresentando os alunos ao conteúdo concordância verbal, né? Qual foi o efeito da música? A música ela estava aí para poder fazer uma ponte mais rápida entre a realidade dos alunos, entre a cultura dos alunos, entre a percepção dos alunos e aquele conteúdo que ela tinha para ensinar. Ela podia fazer diferente. Ela podia entrar em sala de aula e simplesmente falar: bom dia, nossa aula hoje é sobre concordância verbal. Silêncio que eu vou explicar. Afinal, o professor explica, né? É isso que a gente aprendeu com os nossos professores. E sabe por que a gente também gosta de explicar? Porque a gente aprendeu isso foi internalizado por nós enquanto éramos alunos. Nós somos os professores muito parecidos com os professores que nós tivemos, né? Nós aprendemos a ser professores com os professores que nos deram aula, né? Isso aí, a área da identidade docente, que é uma área muito interessante de pesquisa na educação, está cada vez mais comprovando isso. Nós não aprendemos a ser professores com os nossos professores de didática. Nós nos construímos professores através dos professores que nos deram aula. Logo, nada mais normal, nada mais comum do que eu achar que ensinar é falar e aprender a ouvir. Ficar quieto, menino. Ouça o que eu estou falando, senão você não vai aprender, né? Mais do que normal eu achar que eu entro em sala de aula e falo assim: atenção, vou explicar o que é o cavalo. Calma, não parte para a explicação do significado sem antes ter favorecido ao aluno formar sentido. E não terminamos a diferenciação entre sentido e significado. Significado é o objetivo. Significado precisa ter aceitação social e comprovação científica, ou seja, todo mundo precisa olhar e ver aquela mesma coisa. Todo mundo olha para um cavalo e sabe aquilo é um cavalo, né? Se você encontrar alguém que chama cavalo de Auau Gandhi, né? Ou seja, como esse menininho, ele está dentro do sentido. Aquilo faz sentido para ele daquele jeito. Sentido é subjetivo, significado é objetivo, né? Então, quem é o professor? É aquele que precisa levar o aluno do sentido ao significado. O nosso papel é fazer o aluno entender o significado dos conceitos, né? É ir da subjetividade para a objetividade, né? E logo o professor precisa ficar atento ao sentido que os alunos constroem. E como é que eu posso ficar atento ao sentido que os meus alunos constroem? Conhecendo-os, sabendo onde eles vivem, como eles vivem, o que eles valorizam, onde eles moram, né? Como é que eles sonham, não é isso? Por exemplo, você vai ensinar um conteúdo que se chama campo magnético. Quando você fala a palavra campo, a primeira coisa que vem na cabeça dos seus alunos, eu tenho certeza, é um campo de futebol. Porque esse é o campo que eles conhecem. Logo, eu preciso entender o sentido que ele está fazendo inicialmente para poder facilitar e construir um sentido mais próximo do significado. E como é que eu faço isso? Através da prática, através da interação, através do respeito às individualidades, né? Através como nós já vimos, de não só olhar para eles, mas vê-los, né? Enxergá-los, que exige que eu me aproxime, individualizá-los, né? Para que ele possa perceber o verdadeiro sentido desse novo conteúdo. E a melhor forma de eu fazer isso é utilizando aquilo que a gente chama de interfaces de aprendizagem. O que é uma interface de aprendizagem? Uma interface de aprendizagem é alguma coisa que aproxima o interesse do aluno do interesse do professor. Alunos e professores têm interesses completamente diferentes, muitas vezes divergentes, né? O interesse maior do professor é que o aluno aprenda os conceitos, é que ele aprenda os conteúdos. O interesse maior, muitas vezes, dos alunos é que chegue logo a hora do recreio, né? Ou da saída. Então, são interesses divergentes, exatamente pela falta de interesse pela escola, né? Pela escola se mostrar uma coisa fria, uma coisa sem graça. Esse aluno, ele tem um interesse e o professor outro. Logo, a primeira questão que nós, professores, precisamos ter em mente eu preciso aproximar esses dois interesses. Como é que eu faço isso? Através de uma interface de aprendizagem. Sabe a música que a professora de português utilizou para introduzir o assunto concordância verbal? Pois é, aquela música funcionou como uma interface de aprendizagem. Ela aproximou, né, o aluno do conteúdo.
Toda interface de aprendizagem precisa ser de interesse do aluno, mas precisa conter o conteúdo. Eu tenho um colega de história que toda vez que ele vai iniciar o conteúdo Civilização Egípcia, ele usa cenas daquele filme mesmo que todo mundo conhece, chamado A Múmia, que já passou milhares de vezes na televisão. Ele começa por cenas daquele filme. Por quê? Porque ele usa isso como uma interface de aprendizagem. Esse filme eles já viram, eles vibram com esse filme, eles têm interesse por isso. Então, assistindo aquelas cenas, ele só passa algumas cenas, principalmente que as múmias estão perseguindo e tal. E aí, a partir daquilo, ele começa a construir essa ponte, para que esse sentido se aproxime-se cada vez mais do verdadeiro significado do conteúdo que ele vai explicar. Ou seja, isso é fazer aquilo que a gente chama de mediação do conteúdo.